voltamos aqui a penúltima série aqui do nosso Skyblock. E eu dei uma arrumada aqui, porque depois daquele Creeper fez aqui, eu não aguentei. Eu plantei árvores, construí minha casa, fiz uma fogueira, dei meus baús, minerei. E assim veio muita coisa. Mas eu tô querendo a comida. Olha, tem carne aqui. Mas pessoal, se você tá gostando dessa série aqui do canal, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Então, deixa eu ver o que veio aqui nesse baú mesmo. A única coisa que tá vindo é ouro e essas coisinhas aqui. Eu não tô aguentando, porque eu já tô comendo bastante dessas coisas. Eu só preciso saber cadê minha picareta. Ah! Vou levar dano. Minha picareta tá quase acabando. Vou acabar. Mas antes... Ah, não. Tem frutinhas aqui. Posso comer. Come. Gente, eu não quis fazer machadinho, tá? Mas já tá acabando nossa série aqui. Hoje vai ter e amanhã vai ser a última série aqui. Deixa eu ver, cadê minha tesoura? Eu tô pegando as folhas das árvores que vem. Ah! Pra lá. Ué, cadê minha tesoura? Tá no meu baú triplo? Ah, tá. Tava aqui já faz tempinhos. Nem sabia, pessoal. Ah! Deixa eu pegar. Não! Peguei. Peguei. Deixa eu quebrar aqui. Ai! Alguém tá me empurrando? Ah, tá. Acho que não foi nada não, pessoal. Tô com as minhas espadas à mão, caso venha um Creeper ou algum mob. Tomara que não venha mais, que naquele dia as coisas passaram dos limites. E tô vendo que tá vindo bastante coisa, né? Eu estava jogando aqui e já estava vendo bastante coisa. E eu já tava gostando muito. Ah não, esqueci pra falar. Eu consegui, pessoal, algumas roupas, ó. Porque veio bastante ferro. Aí eu fiz uma armadura de ferro e uma de ouro. Um peitoral de ferro e a calça de ouro. Ai! Ah não. Ai não. Ai, piorou. Eu gosto de ursos. Ainda mais por lá. Dá licença. Vai, menino. Sai. Vou te tacar lá embaixo. Ótimo. Fica aí. Deixa eu ver mais. Ai, não tá aguentando. Eu não aguento mais. Podia vir diamante pra melhorar as coisas. Só que não veio. Bom, por exemplo, ainda tô tendo sorte de... Opa! Lápis lazuli. Acho que já vi lápis lazuli. Não lembro. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Sim. Pega aqui. Pega mais. Olha! Ui, que bicho chato. Por que veio ursos polares? Por quê? Por quê, pessoal? Tá anoitecendo? Ah, tá anoitecendo! Ai, dorme. Bom dia. Ai, sai daqui. E agora? Onde eu tava quebrando? Era aqui? Não era aqui, acho que era aqui, né? É aqui. Se esse urso começar a voltar aqui, eu juro que eu taco ele lá embaixo. Eu taco. Vamos ver. Vem mais ferro, minério de ferro. Eu acho que eu vou colocar algumas coisas. Ai, eu não tô gostando disso. Colocando algumas coisas para essa aqui. Deixa eu ver. O minério de ferro eu vou colocar. Isso aqui, madeira. Eu também tava plantando. Dá licença. Eu tava plantando bastante coisas aqui.
E eu estava aumentando a nossa ilha de Skyblock. E mais tarde eu estaria aumentando mais. Que chato. Ah, corre, ele vai me matar. Ai. Ah, não matou não? Ai, que bom. Ah, tá. Vai vir... Ah! Para! Que agressividade! A gente tá ficando lá embaixo. Ah lá, morreu. Bem feito. Ninguém mandou implicar comigo. Deixa eu comer mais umas aqui, umas frutinhas. Ai, pessoal, eu acho que eu vou pegando essas coisas que eu coloquei no baú, porque caso eu cair lá embaixo, algumas coisas já vai estar aqui no baú. Deixa eu ver, frango, peixe, isso aqui, lápis lazuli, pode deixar, pode colocar. Coloca. Vou deixar só minha espada. Não, desce a espada. Coloca isso aqui. Coloca terra, porque eu não vou aumentar hoje. Deixa frutinhas aqui, né? Porque eu acho que já tem ouro. A picareta não, porque a picareta eu preciso usar. Olha só, eu comecei a fazer o cercadinho dos animais, mas eu acho que eu nem terminei. Vamos terminando aqui. Não! Que susto! Jesus! Nossa! Não! Era pra me pegar folha! Eu esqueci! Ai, ai. Preciso ficar mais atenta. Tomara... Ai, que susto! Achei que era um mob. Tomara que não tenha nada de mobs aqui. Não! Pessoal, eu já não tô com sorte. Podia vir um diamantezinho. Ah, veio o gerador. Veio água e lava. Eu ia fazer um gerador, só que eu tava pensando. Mas já que tá vindo pedras daqui, eu não preciso pegar um gerador. Que eu nem sei fazer gerador direito. Mas vamos continuar aqui, né? Ah, eu acho que eu vou começar a aumentar minha ilha. Deixa eu ver. Eu tenho que abrir mais aqui, né? Coloca um aqui, outro aqui e isso aqui. Ai, que susto. Eu que sou desastrada, eu tenho medo de cair lá embaixo. Nossa, né? Quase caí. Ai, que isso? Ai, essa frutinha chata. Nem sei porque eu plantei isso. Eu também tenho bastante bone meal, que é farinha de osso, pra caso eu precise, né? Para fazer... Para plantar as árvores, né? Agora eu vou... Deixa eu ver aqui se tem alguns tronquinhos de árvore. Ai, que saco. Para me pegar. Deixa eu ver. Tem árvores aqui para me plantar. E tem bone meal? Não vi ainda. Será que tem aqui no meu baú bônus? Não, deixa eu ver. Tá vendo aí bone meal? Não, mas tem farinha de osso. Tem osso. Então dá pra... Deixa eu ver. Vou plantar uma... Ai. Plantar uma árvore aqui. Aqui vai ter árvores e demais. 1, 2. Nossa, nem esperou falar 3. Bom, mas eu estava vendo aqui, pessoal, pra ver se... Não! Eu quebrei minhas folhas aí, porque isso tá acontecendo. Eu tô tentando aqui, pessoal, ver se vinha algumas folhas de alguma... sementes pra mim. Opa, veio uma aqui que eu vi. Mas, pelo jeito, eu acho que não vai vir. Pelo jeito não vai vir. Deixa eu plantar essas florzinhas aqui. Ah, vou pegar uma pra me pintar minha cama. Deixa eu pegar aqui. Corante. Deixa eu pegar aqui a cama. Coloca aqui. Corante aqui. Uma cama amarela foi feita pra mim. Ai. Eu acho que eu vou alimentar esses animaizinhos pra eles se formarem uma casa. Eu não vi que animais tem ali, eu vi que tem tem aquela vaca, né? Vaca gosta de trigo.
Tem um feno aqui, né? Acho que dá pra fazer trigo, não sei. Mas eu estou gostando da nossa série aqui, do Skyblock. Mas o pena que tá acabando. Hoje é a penúltima. Vem cá. Oi, mimosa. Tudo bem? Quem mais quer? Ah, vamos cruzar. Cadê o filhote? Ai, pessoal, que coisinha fofa. Você vai ser o Richard. Ai, Richard. Ai, ai. Bom, pessoal, eu acho que eu vou ficando... Ai, que susto. Vou ficar com a nossa série Survival por hoje. Amanhã eu estarei terminando ela. Porque amanhã vai ser a penúltima série. Penúltima. Eu vou... Ah, que susto. Vou colocar esses peixinhos aqui pra assarem. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau.